Olá a todos, bem-vindos! Quero convidar-vos a estarmos juntos para podermos falar sobre como viver uma vida saudável. Bem, eu hoje quero falar sobre a alimentação. Todos nós certamente já ouvimos falar a frase popular: nós somos aquilo que comemos. E todos nós também sabemos que precisamos de ingerir os alimentos necessários para podermos ter um funcionamento correto e saudável do nosso organismo. Sabemos que temos certos e determinados tipos de refeição e certos tempos de refeição. Temos o pequeno almoço, ao meio da manhã, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia. Mas, curiosamente, depois de nós nos alimentarmos dos nutrientes e das vitaminas necessárias ao longo do dia, parece que não nos encontramos satisfeitos e saciados. Porquê? Bem, na verdade, porque nós alimentamos o nosso organismo, o nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito têm sede. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esta questão. Ora, em Mateus 4,4 diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, aqui o nosso Senhor Jesus, Ele nos adverte, nos ensina que nem só de pão nós nos devemos alimentar. Nem só de pão, nem só de água, nem só de peixe, carne, nem só de legumes, nem só frutas, nem só saladas, sopas e uma sobremesa de vez em quando. Mas nem só de pão nós devemos nos alimentar. É o suficiente para nós vivermos uma vida saudável, mas principalmente da Palavra de Deus. Da Palavra de Deus. Vamos ver em João 6:35 que diz assim: e Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ora, aqui nós podemos ver que Jesus, Ele disse que Ele é o pão da vida, que quando nós temos fome e quando nós temos sede, se nós buscarmos o pão nosso de cada dia, certamente nós voltaremos a ter fome, nós voltaremos a ter sede. Mas se nós nos alimentarmos, saciarmos a nossa fome e a nossa sede na Palavra de Deus, através de Jesus Cristo, Ele promete que jamais teremos fome e jamais teremos sede. Porque nós diariamente, nós nos alimentamos dos alimentos diários, o pão nosso de cada dia, mas esse alimento, ele é momentâneo e passageiro. Ou seja, nós saciamos o nosso apetite provisoriamente, mas voltaremos a ter fome e sede. Mas Deus nos garante que através de Jesus Ele é o pão vivo e a água viva. E quando nós nos alimentamos deste pão da vida, nós saciamos a nossa sede nesta água da vida, nós jamais teremos sede e fome. Curiosamente, o rei David, ele era rei. E ele poderia desfrutar de todas as iguarias da mesa de um rei. Mas sabe o que ele dizia? A minha alma tem sede do Deus vivo. Então, que tipo de alimentação nós andamos a fornecer à nossa vida? Porque já vimos que é necessário nós bebermos desta água viva, nós comermos deste pão da vida, para que nós então podemos ter uma vida saudável. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Ora, se nós temos fome e temos sede, nós devemos procurar a Deus, porque Ele nos quer alimentar. Ele quer nos saciar, Ele quer que nós nos sintamos completos, satisfeitos e saciados através do alimento que Ele tem para nos dar. Porque a sua palavra diz, quando nós o buscamos, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos as coisas de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, que Ele nos acrescentará
esse comer e esse beber que nós necessitamos diariamente para viver uma vida saudável. O pão nosso de cada dia, o alimento necessário, mas também o alimento espiritual. Então Deus quer nos alimentar e Ele quer nos sustentar para que nós possamos viver uma vida saudável, para que nós possamos viver uma vida alegre, para que possamos viver com energia, com alegria, com bom ânimo necessário para enfrentarmos os desafios da vida, do dia a dia. Então nós sabemos que o Senhor, Ele quer nos ajudar e nos alimentar. Toda a criação depende do Criador para viver. O Criador, Ele sustenta e Ele alimenta a criação. Então é dele que nós dependemos para nos alimentarmos e para vivermos uma vida saudável. Olhai para as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, se o nosso Paizinho, Ele alimenta as aves do céu, Ele alimenta toda a criação que existe à face da terra, nos céus e no mar, muito mais a nós, que somos seus filhos. Na verdade, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Então, se nós pedirmos um pão ao nosso Pai Celestial, porventura Ele nos dará uma pedra? E se nós pedirmos um ovo e pedirmos um peixe, porventura Ele nos dará uma serpente ou um escorpião? Não, porque o nosso Pai Celestial, Ele quer nos alimentar com o melhor, para que nós possamos viver uma vida saudável. E por hoje é tudo. Adeus e mantenham-se saudáveis.